Olá, alunos. Aqui quem vos fala é o professor Gilson Lima e estou mandando esse recado para vocês para que vocês possam se empenhar cada vez mais fazendo as atividades. Se você não está acessando completamente todos os materiais, não há possibilidade de você fazer a impressão ou escrever todos os conteúdos e atividades que estou passando para vocês, seria bom vocês procurarem a escola, pois lá tem materiais impressos para que possa auxiliar vocês na aprendizagem, tá? Uma coisa que é importante é a educação. Então, procure a escola e aprenda cada vez mais, porque o seu futuro depende dos seus estudos. E para isso, para que você possa aprender, depende de você também. Um abraço aqui do professor Gilson e boa aula. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa semana que está se iniciando e nós vamos iniciar fazendo a resolução das atividades, que eu coloquei para vocês na aula de número 040 e logo após passaremos para a aula de 041. Mas antes disso, vamos ver um pouco do que se trata, Nós estudamos sobre transformação de números decimais em frações decimais. Então, os números decimais, frações decimais, eles estão inseridos dentro do conjunto dos números racionais. Lembrando bem que na aula anterior nós vimos, ou seja, na aula de número 39, vimos que o conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos dos números naturais, todos os elementos dos números inteiros, certo? E também, que os números racionais, ele é oriundo de quê? É o quociente entre dois números inteiros. Ou seja, quociente é o resultado de uma divisão, Ou a gente pode estar expressando na forma de um número decimal, ou na forma de uma dízima periódica, que nós vamos ver posteriormente, ou você pode fazer também, a sua representação por meio de fração, tá? Então, o quociente, quando a gente fala quociente, é uma divisão, beleza? Então, vamos lá. Transformação de números decimais em frações decimais. Então, vamos primeiramente observar os números decimais abaixo, tá? Nós temos aqui 0,8, ou a gente lê, 8 décimos. Ou seja, 0,8, nós representando na forma de fração, vai ficar 8 décimos. Ah, professor, 0,8, como eu faço essa transformação para 8 décimos? Veja bem, é muito simples. Aqui, nós vamos pegar, desprezar a vírgula, 0,8, então vamos pegar apenas o número 8. Então, o número 8 vem ser o numerador da nossa fração, tá? E como nós vamos transformar em fração decimal, isso indica que o denominador, que é esta parte de cima, vai ser o 10, o 100, o 1000, certo? Sempre será múltiplo de 10. Então, vejam só. Aqui em 0,8, à direita da vírgula, eu tenho apenas um número, Apenas um algarismo, 0,8. Então, à direita da vírgula, eu tenho apenas um algarismo. Se eu tenho apenas um algarismo, aqui no denominador vou colocar o número 1 acompanhado de apenas um 0, tá? Por isso que 0,8 é igual a 8 décimos. O 8 vem para o numerador, sem a vírgula, sobre. Você coloca o número 1 e depois uma quantidade de zeros aqui à esquerda, à direita, à direita do 1, conforme a quantidade de algarismos que esteja aqui à direita da vírgula. Nós temos 1, então fica apenas um 0. Vamos ver nesse outro exemplo, 0,65. Como a gente se lê? 65 centésimos. Ou seja, 65 vai ser o numerador, você observa que já desprezamos a vírgula, colocamos apenas o número sem a vírgula. No denominador, primeiramente o número 1 e depois uma quantidade de zeros conforme o número de casas decimais aqui do número.
Ou seja, à direita da vírgula nós temos 2 algarismos. Então, à direita do número 1, vou acrescentar 2 zeros. Beleza? Olha, no primeiro exemplo tinha apenas um algarismo à direita. E à direita do 1 foi acrescentado um zero. Aqui no segundo exemplo, à direita da vírgula nós temos 2 algarismos. Então, à direita do 1 acrescentamos 2 zeros. 2, 2. Tudo bem? Neste outro exemplo aqui nós temos 0,36, tá? 0,36, onde nós lemos 536 centésimos. Ah, professor, por quê? Porque 5,36 é 5 inteiros mais 36 centésimos. Como que nós vamos transformar em 536 centésimos? Vejam só. Eu vou pegar este número todo sem a vírgula. Quando a gente despreza a vírgula, vai ficar 536. Ele vai ser o nosso numerador. No denominador, fica o número 1, acompanhado de tantos zeros conforme o número de casas decimais. Aqui nós temos 2 casas decimais, logo, à direita do número 1, colocamos 2 zeros. Então, nós lemos 536 centésimos. Tudo bem? Neste outro, 0,047. 0,047. Como a gente se lê isso aqui? 47 milésimos. Mas por que 47 milésimos? Vejam só. 0,047. O que é que eu falei? A gente vai desprezar a vírgula. Se desprezarmos a vírgula, vai ficar 0,47. Só que 0,47 é o próprio que 47, não é isso? Então, colocamos aqui apenas o número 47. Depois, no denominador, que é aqui embaixo, o número 1, acompanhado de uma quantidade de zeros, conforme a quantidade de algarismos que estejam aqui à direita da vírgula. Nós temos aqui 3 algarismos, então à direita do zero, aliás, do número 1, né, acrescentamos 3 zeros. Tudo bem? Então vamos verificar mais abaixo. Como é que vai ficar? 0,8, uma casa decimal. Então vai ficar 1, 0. Está bem explicadinho aí para vocês, né? 0,65, 2 casas decimais. Logo, nós vamos acrescentar à direita do 1, 2 zeros. 2 casas decimais, 2 zeros. Aqui, uma casa decimal, 1 zero. Tudo bem? Então, daí podemos concluir que o número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador é a parte de cima, tá? O número sem vírgula, e dando para o denominador a unidade, ou seja, o número 1, seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais. São 10 casas decimais, então vão ficar 10 zeros. São 2 casas decimais, 2 zeros. Podemos concluir, então, que para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quantas forem os zeros do denominador, tá? Então, isso aqui já trocando, né? Colocando o inverso, tá bom? Se, olhem só, vamos observar aqui, por quê? Se, por exemplo, 8 décimos vai ser igual a quanto? Né? Podemos concluir que se 0,8 transformado em uma fração decimal, vai ser o numerador será o número sem a vírgula. E o denominador, a unidade 1, acrescentar de tantos zeros conforme o número de casas decimais, o contrário é o quê? Se eu tenho 8 décimos e quero transformar em decimal, 8 décimos, eu vou colocar o número 8 e depois observo, dessa forma aqui, olha, o número 8, depois observo. Aqui eu tenho o número 1 acompanhado de um zero, então vai ser uma casa decimal. Se é uma casa decimal, então ficará 0,8. 0,8 é igual a 8 décimos, assim como 8 décimos é igual a 0,8. Tudo bem? Então, agora que nós já vimos essas explicações, vamos para a prática. Então, vamos para o exercício?
Bem, meus queridos, agora partindo para a prática, tá? Dado o número decimal, diga a que fração corresponde. Iremos transformá-la em fração decimal. No momento, nessas resoluções aqui, nós não vamos fazer a simplificação, apenas transformar em fração decimal, ok? Este é o nosso objetivo por enquanto. Então, 0,566, transformando em fração decimal, o que fala? O numerador será este número sem a vírgula. Então, será 566. E o denominador? No denominador, coloca-se a unidade 1, tá? A unidade, coloca-se a unidade e acrescentando à sua direita uma quantidade de zero conforme a quantidade de números decimais. Que nós temos 3 números decimais, então colocamos aqui 3 zeros. 1, 2, 3. Simples, né? Partindo agora aqui para a letra B, nós temos 0,13. Observando aí, você já percebe que aqui nós temos apenas, já ia colocar 3, apenas 2 casas decimais. Então, o numerador será o número 13 e o denominador o número 1, acompanhado de quantos zeros? 2 zeros, professor. Isso mesmo, querido aluno, 2 zeros. Então, vamos lá. Como se lê? 13 centésimos, tá? Em cima aqui, essa da letra A, como se lê? 566 milésimos. Tudo bem? Vamos agora para a letra C. Então, a letra C será o numerador. Se eu desprezar a vírgula, vai ficar 0,0098, que é o próprio 98. E o denominador? O número 1. Acompanhado de quantos zeros? Conferindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Ou 5 casas decimais. Já estou confundindo as coisas, né, queridos? 5 casas decimais. Então, se nós temos 5 casas decimais, aqui no denominador acrescentamos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E agora vamos para a última, que é a letra D. 0,07. Vai ficar apenas o número 7 no numerador e no denominador o número 1. Acompanhado de quantos zeros? Temos 2 casas decimais, logo no denominador ficarão 2 zeros. E aí está respondido, né, resolvido essas 4 questões, beleza? Então, agora que nós fizemos esta, vamos para a próxima, que é da aula 041. Olá, alunos, né? Voltando aqui para as nossas atividades. A aula 041, passamos para vocês a transformação de fração decimal em número decimal. Agora nós vamos fazer o oposto do que nós vimos agora, né, nas atividades anteriores aí. Então, vamos observar essas igualdades. 15 sobre 10. Como a gente se lê? 15 décimos, né? 15 décimos. Para transformarmos em um número decimal, basta pegar o numerador, tá? 15, e depois observar. Tem apenas um zero, então no resultado ficará apenas uma casa decimal. Então a vírgula vai ficar entre 1 e o 5, tá? 31 centésimos. 2 zeros. Então vai ficar 0,31, olha, 2 casas decimais. Aqui, 7 milésimos. Ah, professor, só tem o número 7. Como é que vai ficar para ter 3 casas decimais, já que o número 1000 tem 3 zeros? Você vai organizar, olha, 7, coloca 2 zeros. E a vírgula, depois o outro zero. Então, 0,007. Então, 1, 2, 3 casas decimais. Certo? Neste outro exemplo, 525, né? Aqui e embaixo nós temos o número 1 acompanhado de quantos zeros? 4 zeros. Então, se tem 4 zeros, nós vamos verificar 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar à esquerda do 5.
Como não tem nada à esquerda, é acrescentado o zero. Tudo bem? Vamos verificar aqui a atividade, que é bem simples. 45 décimos. 45 décimos, você vai colocar, dispor aqui o número 45 por enquanto, sem acrescentar vírgula. Depois você observa, número 10 tem apenas um zero, então no resultado ficará apenas uma casa decimal, 4,5. 869 milésimos, colocar aqui 869. 1000 tem quantos zeros? Tem 3. Então vai ficar 3 casas decimais, 1, 2, 3. A vírgula ficará aqui à esquerda do 8. Como não tem nada à esquerda da vírgula, acrescentamos um zero, resultando-se assim 0,869. 123 centésimos. Você dispõe aqui o 123, observando o denominador, o número 100, tá? Então, se é 100, tem 2 zeros, ficarão, né, 2 casas decimais. Ou seja, vírgula fica entre o 1 e o 2. E observando esta última, 7 milésimos, né, eu acho que você resolveu esta porque no exemplo lá nós temos esta aí, que eu coloquei na aula anterior. Então, aliás, na explicação aí do conteúdo, 7 milésimos vai ficar 0,007, ou seja, 3 casas decimais. Veja só, o que você vai fazer aqui? Vamos pegar igual número 7. Se você colocar vírgula aqui, fica apenas uma casa decimal. Então, se colocar vírgula à esquerda do zero, ficarão apenas 2 casas decimais. Se colocar aqui à esquerda, ficarão apenas 3. E é o que é para fazer, né? Ficar 3 casas decimais. Então, coloque a vírgula e à esquerda a vírgula 0. Ou seja, 3 zeros, 3 casas decimais. Tudo bem? Então, pessoal, parabéns para vocês aí que acompanharam, tá? E até a próxima aula.